um estadista importante, um herói iraquiano e um genocida. E além de tudo, um ícone no imaginário ocidental, sejam pelas muitas análises de seu governo, sua relação com os Estados Unidos, ou simplesmente pelas muitas e muitas paródias com a sua figura. Saddam. Afinal de contas, trata-se de um dos personagens mais controversos da história recente do mundo. E justamente por isso, chegou a hora de abordarmos a vida do líder iraquiano Saddam Hussein, o famoso açougueiro de Bagdá. Saddam Hussein nasceu em 28 de abril de 1937 e, ao contrário da maior parte dos líderes, sentiu de perto as dificuldades de uma infância problemática e humilde. Oriundo de uma pequena tribo no interior do Iraque, de berço sunita, isso é importante, era filho de uma mãe paupérrima e viúva. Em razão disso, acabou sendo criado por um tio, Ibrahim al-Hassan, que foi uma espécie de pai do menino dos 10 anos em diante. E esse tio gostava bastante de política, de tal forma que foi um sujeito muito importante na formação do pensamento do futuro ditador do Iraque. Contextualizando, ali pelo início da juventude de Saddam, o Iraque vivia sob o controle da coroa inglesa, em plena era colonial. Portanto, o país era basicamente um estado fantoche dos britânicos. Apesar disso, rolava ali uma revolta ou outra, normalmente nacionalista, mas sem muito poder de alterar o status quo, mas que já traziam à tona um sentimento anti-imperialista, um ranço contra a influência de potências ocidentais que fez parte da formação política de Saddam, por causa do seu tio e de diversos conflitos que viveu durante a sua juventude. Entre eles, a Segunda Guerra Mundial, os conflitos pelo Oriente Médio com o jovem Estado de Israel e as querelas que levaram à diminuição da presença inglesa e aumento da influência de Washington durante a Guerra Fria. Os conflitos, a pobreza e o pouco desenvolvimento iraquiano fizeram com que muitos dos locais ficassem desgostosos com os rumos de servidão de Bagdá. E com Saddam não foi diferente. No começo de sua idade adulta, ali pela década de 50, Saddam toma sua primeira ação decisiva para virar uma figura histórica. Ele vai para as fileiras de um jovem, porém influente partido chamado Ba'ath, que era, em linhas gerais, um partido de esquerda, secular e socialista, cujo programa defendia basicamente uma criação de um Estado universal árabe anti-imperialista. E esse partido era tão forte no imaginário de idealistas como Saddam, que esteve presente em diversos países da região e prosperou de verdade no Iraque e na Síria. E aliás, não demorou muito para esse partido mostrar a que veio. Em 1958, um turbulento golpe acontece no Iraque. Um alto militar chamado Advi al-Karim Qassim sobe ao poder. Porém, naquela época, o Ba'ath tinha uma relação muito próxima com o coronel Nasser, do Egito, que estava com enormes desejos de unir os dois países em um só. Qassim não curtiu o rompimento com o partido, que por sua vez não engoliu muito bem o passa-moleque do novo líder iraquiano. Era hora de matar Qassim. Entretanto, para isso seria necessário um membro disposto, com sangue nos olhos e que não teria qualquer tipo de compasso moral em executar o antigo aliado. Quem que você acha que foi escalado para essa missão? Saddam Hussein. Entretanto, a operação foi um fracasso e Saddam teve que fugir para o Egito. A saída encontrada foi um novo golpe de Estado em 1963. Qassim foi executado e em seu lugar subiu ao poder um cara chamado Abdul Salam Arif, e logo depois também rompeu com o partido por questões ideológicas. Nesse meio tempo, Saddam, após anos no Egito, retorna ao seu país de origem. Só que logo que ele chegou, rolou uma briga séria com Arif e diversos baatistas foram presos em 1964, incluindo Saddam Hussein por 2 anos. Durante esse período de prisão, Arif estabeleceu uma espécie de república familiar e, em 1966, chegou ao poder Abdul Rahman Arif, irmão do líder.
Logo no ano do início da presidência do irmão de Arif, Saddam conseguiu fugir da prisão e começou a mostrar imensas qualidades políticas, de tal forma que ascendeu consideravelmente no partido dos Baatistas. Em 1968, já era número 2 do partido e fez parte de um golpe de Estado que ficou conhecido como golpe do dia 17 de julho, em que subiu ao poder um sujeito de nome Ahmed Hassan al-Barq. Pois é, gente, como vocês podem perceber, por ali era golpe de Estado atrás de golpe de Estado e não tinha muito o que fazer não. Nessa nova ordem iraquiana, o presidente seria agora al-Barq, com o vice Saddam Hussein. Saddam pela primeira vez tinha de fato os instrumentos institucionais em suas mãos e já na época de militante mostrava um enorme talento com inteligência e espionagem. Afinal de contas, em um Iraque onde os governos eram frequentemente derrubados e os líderes surpreendidos, para o governante de plantão, qualquer que fosse ele, ter uma boa agência de inteligência era, digamos, valiosíssimo, era fundamental. Saddam então cria uma polícia secreta de um nome que eu já peço desculpas pela minha pronúncia. Jihaz al-Mukhabarat al-Amma, ou Iraq Intelligence Service. O sucesso de décadas do Iraque e do Baath se deve a essa sofisticada polícia secreta de Saddam. Entretanto, como rola até mesmo nas agências de inteligência do Ocidente, como a CIA, o poder da espionagem iraquiana, inaugurada por Saddam Hussein, era profundamente contaminada do ponto de vista ideológico. Além disso, eles eram implacáveis com inimigos ao ponto de pessoas terem medo de falar qualquer coisa, mesmo entre si e em lugares públicos. Ainda enquanto vice, Saddam era um paranoico com níveis altíssimos de perversidade. Já de cara, começou a usar métodos de perseguição contra 2 grupos étnicos em especial, os curdos e os xiitas. Lembra que a gente falou que ele foi de uma criação bem sunita? Então, muitos massacres foram feitos contra essa galera. Já no futuro, em 1988, lançaria até mesmo armas químicas em uma vila curda. Mas vamos com calma. Com o tempo, Saddam já mostrava ascender como um líder assassino que, como todo bom paranoico, já estava farto de mandar só na burocracia. O que ele queria mesmo era virar o grande líder do Iraque. Em 1979, ele já era tão poderoso que simplesmente mandou o chefe sair da cadeira. Existem relatos indicando que ele já estava bem ciente do poder de Saddam e achou melhor sair de forma pacífica, afinal de contas, ele não queria perder a própria vida. Então, assim, iniciava-se o governo de um dos ditadores mais infames do século XX. Com o controle total do Estado e com a política do medo, o novo presidente estabeleceu direto um culto à sua imagem e o início da perseguição oficial aos seus adversários. Aliás, uma característica marcante de Saddam era não respeitar nenhum tipo de fronteira ou povos alheios. E logo de cara já tiveram 2 guerras iniciadas por esse mau hábito. A famosa Guerra Irã-Iraque e a Guerra do Golfo, que a gente vai falar com mais calma em outras ocasiões. Esse comportamento fez com que a imagem internacional do líder iraquiano ficasse péssima, ainda que internamente o culto à sua personalidade continuasse bombando. Tudo isso ao mesmo tempo em que um dos piores genocídios da região estava acontecendo. Centenas de milhares de pessoas eram mortas graças à psicopatia política e à sua necessidade quase inexplicável de fazer inimigos. Mas também é aquela coisa. Digamos que não é uma atitude sábia você sair fazendo inimigo assim à toa. Inclusive, um dos grandes problemas de Saddam foi sua relação com os Estados Unidos. E por causa disso, ele acabou pagando um preço caríssimo. O líder iraquiano sempre foi acusado de ter ligações ou ser benevolente com facções sunitas com métodos terroristas, como, por exemplo, a Al-Qaeda. E, bom, você já deve imaginar o que vem a seguir. Já no século XXI, surfando no rancor para com o mundo islâmico, após o 11 de setembro, os Estados Unidos acusaram Saddam de ter armas de destruição em massa. E bom, como alguns de vocês devem lembrar, sua queda aconteceu por causa da invasão dos Estados Unidos em 2003 ao Iraque. Eles foram lá e ocuparam o Iraque, mas nunca encontraram nenhuma arma de destruição em massa. Mas, de um jeito ou de outro, o ditador foi capturado e eventualmente executado
em 2006. Saddam foi um dos mais marcantes e perversos líderes do século XX, pivô de importantíssimos conflitos, e merece até mesmo ser lembrado como um dos mais implacáveis ditadores de todos os tempos. E assim como um ótimo lembrete de que poder demais na mão de uma pessoa só pode ser uma tragédia sem retorno. Mas muito bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.